Bom, eu tinha uma professora na escola que ela vivia falando do filho dela. Assim, que o filho dela era bonito, que o filho dela tinha a nossa idade. Ela vivia falando pras menininhas da escola que o filho dela era apaixonante. A gente vivia rindo dela pela paixão que ela tinha pelo filho. Ela vendia o filho dela pras alunas. Aí, eu comecei a ter muita dificuldade na matéria de matemática. Quem não, né? Isso há mais ou menos um ano. E aí, eu peguei e falei pra minha mãe, que minhas notas estavam muito baixas, falei pra minha mãe que se ela não podia pagar uma aula particular. Aí ela foi na escola, conversou com a diretora foi e indicou a professora de matemática, né? E a professora falou, não, tudo bem, eu posso te dar aula particular, eu dou aula particular pela parte da tarde lá em casa. Não, então tá. E nisso, eu frequentei a casa da professora. Quando eu cheguei lá, como eu disse, eu já sabia que ela tinha um filho, já sabia que ele tinha a nossa idade, porque ela vivia falando dele, mas eu nunca tinha visto ele. Quando eu vi, é realmente um menino apaixonante. Tipo, sabe esses meninos fofinhos, bonitos, altos? Ai, perfeito. O menino era perfeito. E eu, claro, fiquei, nossa, toda derretida. Mas fiquei na minha, continuei estudando. E nisso, tipo, ele deu umas trocas de olhares comigo. Mas eu nem queria acreditar que isso estava acontecendo. Porque ele era tão gatinho. E eu nunca tinha ficado com alguém tão gatinho assim. E aí, beleza. Teve um momento que a professora, ela entrou na casa dela pra buscar água pra nós. E ali, ele começou a conversar com ela baixinho, eu não tava ouvindo. E ele falava e olhava pra mim. E eu, tipo, será que ele tá falando de mim? Ou será que eu tô ficando louca? Mas eu preferi não me iludir. Ficava, calma, não crie expectativas, porque senão você vai sofrer, não se iluda. Fiquei na minha. Beleza. Quando eu terminei a aula, que eu chamei o meu Uber, que eu tava a caminho do portão, a professora falou, ah, deixa eu te falar uma coisa. E me entregou um papel na minha mão. Falou, abre quando você estiver no Uber. Falei, tá bom, né? Aí o Uber chegou, eu peguei, entrei no Uber e abri o papelzinho. Quando eu abri era o telefone dele, tipo, eu fiquei com vergonha, um pouco tímida, mas eu falei, ah, se ele me deu o telefone dele é porque ele quer que eu chame, né? Aí fiquei meio assim, ó, fui lá, anotei o telefone dele, mandei mensagem, falei, oi? Aí ele, oi, e aí nós começamos a conversar, né? Ah, você é aluna da minha mãe, não sei o quê. Papo vai, papo vem, a gente começou a conversar. E como eu ia toda semana lá, a última vez que eu fui, a gente já tava conversando tanto que quando acabou a aula, a minha professora foi pra dentro e ele ficou ali na sala conversando comigo um tempão. A minha professora fez lanche pra gente, tá? Eu, tipo, fiquei mais de uma hora depois que a minha aula acabou na casa dela, né? Minha mãe, e aí, vem embora ou não? Não, mãe, tô indo, tal, né? Não falava pra ela. Aí, tipo, ele foi me levar no portão pra buscar o Uber, foi onde ele me deu o beijo. E ali a gente começou a ficar. E a gente começou a estar junto. E com o tempo, a gente ficando, a gente saindo juntos pra lanchar, ir na praça, no parque, essas coisas, ele me pediu um namoro. E eu tava extremamente feliz. 8 meses de relacionamento, eu simplesmente recebo uma mensagem no meu WhatsApp de uma menina me perguntando quem era eu. Falei, como assim? Você me mandou uma mensagem no meu WhatsApp perguntando quem sou eu, né? Quem é você? Onde você arrumou meu número? Ela pegou e falou, eu arrumei seu número no telefone dele, do meu namorado, porque ele é o meu namorado. Falei, hã? Quê? Tipo, tem 8 meses que a gente namora. Aí ela pegou e começou a me mandar todos os prints de conversas e fotos dos dois juntos, dos beijando, detalhe, nos mesmos lugares que eu e ele também iam. E eu, tipo, que babaca. Eu comecei a mandar pra ela e, tipo, a gente começou a conversar. E ela falou, e mais, deixa eu te contar uma coisa. Ele faz isso com todas as alunas da professora. Falei, mentira. Sim, ele namora com todas as alunas da professora, de particular, que vai na casa dele, que frequenta a casa dele. Porque como ela não marca junto, e ela ainda consente com isso, ela ajuda ele a fazer isso, então era bem mais difícil pra todas nós descobrirmos que a gente passava por isso. Falei, caraca, mas que bizarro, eu não sabia se eu ficava triste por ser corno ou ficava feliz, porque pelo menos eu não tava corna sozinha, né? Todo mundo tava sendo corno comigo. E claro que eu terminei com ele, fiquei com muita raiva e eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe ficou muito chocada, mas minha mãe falou, minha filha, você tava indo pra estudar, não era pra namorar, entendeu? Eu não posso virar pra sua professora e falar pra ela, ensinar pra ela o que ela deve fazer ou não. E eu fiquei muito chateada com a professora. Depois eu cheguei nela e falei, professora, você apoia, você não acha que isso é muita inconsequência, você apoiar o seu filho a ter várias namoradas? Ela disse, na verdade vocês querem namorar com ele porque vocês querem, vocês caem na lábia, ele é bonito, eu não posso fazer nada, entendeu? Eu nem sei quem é namorado dele de verdade, porque todas se interessam por ele se interessa por todas, eu só faço meu papel de mãe. E é claro que eu fiquei com isso na cabeça. Minha pergunta é, você como mãe, você acharia essa atitude inconsequente ou não? Vocês apoiariam o filho de vocês a ter várias namoradas ou você ensinaria ele a amar e respeitar apenas uma mulher? Se é pra namorar, que seja apenas uma. Agora, se for pra ficar, tudo bem, pode ficar com várias. Mas enganar as meninas, mentir as meninas, você consente com isso? Você apoia, você aprovaria esse comportamento de uma professora?
Pra começo de conversa, minha mãe sempre foi super legal, apesar de ser mais rígida. Ela sempre foi uma pessoa muito tranquila e tentou ser minha amiga durante muito tempo. Mas eu não sei, sempre senti um bloqueio com ela de não conseguir contar tudo que acontecia entre nós duas. Um relacionamento mais difícil. Eu amava minha mãe também me amava, mas em questão assim de amizade, eu preferia contar minhas coisas pra um amigo do que contar pra ela. Aí o que aconteceu? Eu tava no 8º ano. E eu tinha feito amizade com uma menina muito legal, que a gente conversava muito. E ela tinha um amigo dela que era, assim, um dos mais gatos da escola. Ele já era do 9º ano, ele jogava handball e, tipo, ele era popularzinho. E todos os meninos que jogavam handball eram popularzinhos. E ela tinha muita amizade com ele, tipo... Aí tinha muita preguiça quando ela ia falar com ele, porque eu sempre ficava de canto. Até que teve um dia que nós tivemos aula vaga. E aí ele saiu da educação física e tava vagueando também pela escola. Ele pegou e falou assim, vamos lá pra minha sala, e chamou nós duas pra ir. E nós duas fomos. Aí a gente foi pra sala dele, super legal. A sala do 9º ano já era maior, quadro de lousa, ar-condicionado, completamente diferente da do 8º, né? E aí, por mais que era um ano, era muito diferente. E aí, a gente conversando e eu comentando sobre isso, como a sala era diferente, as carteiras, o quadro e tal. E ele virou pra minha amiga e perguntou se eu não queria ficar com ele. Aí, minha amiga falou assim, você tem que perguntar pra ela. Aí ele foi e perguntou se eu não queria ficar com ele. Aí eu, tipo, fiquei bem sem graça, mas eu fiquei com um pouco de medo das pessoas descobrirem, das pessoas fofocarem, falarem. Eu não sabia, então eu fiquei por medo, eu não quis ficar com ele. Falei que não. Aí minha amiga, larga de ser boba. E eu, não quero, tal. Ela pegou e saiu da sala e deixou nós dois sozinhos. Aí ele veio, tentou ficar comigo, ficou pegando a minha mão, ficou me chamando, ficou fazendo um carinho na minha cabeça. E eu, tipo, desviando, eu super sem graça. No fundo, eu queria muito, mas eu tinha um pouco de receio do que poderia acontecer depois daquele beijo, entende? Aí minha amiga voltou pra sala e aí deu certo? E eu, não ficou. E ela, poxa, larga de ser besta e tal. Aí acabou que o sino bateu e nós tivemos que voltar pra nossa aula. As aulas vagas acabaram. Quando a gente tava voltando pra sala, ela falou, nossa amiga, ele é tão gatinho, todo mundo dessa escola queria ficar com ele. Por que você não quer ficar com ele? Fica com ele logo, dá uma chance. Eu falei, não, porque não dá certo, não vai ser legal. Ele é muito popularzinho, toda menina quer ficar com ele, depois eu apaixono, eu vou ficar sofrendo, não quero, tal. Ela, por favor, continua assistindo. Aí ela foi e passou meu WhatsApp pra ele. E ele começou a conversar comigo. E aí a gente começou a conversar. E a gente começou a pegar um pouco mais de intimidade. Aí, quando passou uma semana mais ou menos, ele pegou e falou, né, não, vamos marcar de se encontrar e tal. E teve aula vaga de novo. E aí ele pegou e saiu da aula dele e foi vaguear com a gente. Ele pegou e a gente ficou. A gente deu um beijo na escola, assim, atrás do muro da escola, tal, do pátio que tem lá, que não tinha câmera, que não tinha nada, dava pra gente ficar perfeito. E a gente se beijou. E nisso que a gente se beijou, tipo, eu fiquei toda derretidinha, porque ele era tão lindo, foi tão legal. Só que depois desse beijo, ele começou a falar que tinha amado o beijo, que o beijo tinha sido muito gostoso, que ele queria continuar ficando comigo. E, tipo, eu também queria ficar com ele, mas eu sei lá, alguma coisa no meu coração falava que não tava certo. Aí ele começou com uns papos assim. Me manda uma foto sua. Aí eu mandava. Manda uma foto mais ousada. Foto com essa roupa, eu te vejo assim na escola. Tipo, ele queria me ver como eu era fora da escola, essas coisas. E aí eu fui, mandava foto pra ele em casa, comendo, tal. Aí ele foi e mandou uma foto dele no banheiro. Aí eu peguei e mandei uma foto minha também. Aí ele começou a me pedir nudes, começou a me pedir essas coisas. E aí, tipo, eu falei pra ele que não rolava, tal. Cara, eu era muito medrosa com essas coisas. Eu falei que não dava certo, tal. E de repente, eu conversando com ele, a minha mãe chega por trás e pega o meu telefone. Minha mãe pegou meu telefone e leu toda a nossa conversa, leu do beijo, leu da aula vaga, leu dele pedindo os nudes, leu dele pedindo, dele mandando as fotos, tipo, leu tudo. E minha mãe me deu uma bronca, que ela falou pra mim, você vai ficar sem telefone, eu vou vender seu celular, você vai morar com a sua avó pra você aprender a não aprontar, porque você tá aprontando na escola, isso que você tá fazendo é muito feio. E eu, não, mãe, pelo amor de Deus, eu fiquei muito mal. Minha mãe foi lá na escola, minha mãe discutiu com a coordenadora e minha mãe pegou minha transferência de escola. Olha pra você ver o que minha mãe fez. Minha mãe me trocou de escola, ela era muito rígida, talvez isso fizesse com que eu e ela não fôssemos tão próximos assim, né? E eu, nas conversas com ele, eu vivia falando que eu tinha medo dela, que eu tinha medo tal, que minha mãe não podia saber, que se minha mãe descobrisse ela ia brigar muito comigo. E ela falou, você já sabia que eu ia brigar e você mesmo assim fez, que coisa feia tal. Aí ela me trocou de escola. E eu passei um ano da minha vida estudando em outro colégio com outras pessoas e só podia ter celular, assim, depois da aula, com a minha mãe me monitorando todinho, tudo que eu falava, os grupos que eu entrava, as pessoas que eu conversava, tipo, sem privacidade nenhuma.
Aí beleza, né? Passou um ano e eu consegui conquistar a confiança da minha mãe de novo. Eu comecei a ir conversando com ela, lidando com ela, falando pra ela que eu realmente errei, que eu não deveria ter errado e tal. Beleza. Aí ela foi e falou, então eu vou te voltar pra outra escola. Porque a outra escola que eu estudava era a melhor escola, a escola da cidade, e ela tinha desconto pelo trabalho dela. Então, pra ela compensava mais. Ela me voltou pra escola. E beleza. Eu tô lá, linda e maravilhosa e tal. Só que o garoto... o garoto do handball, que me deu beijo, ele não tava mais estudando lá. E pra mim foi muito melhor, porque minha mãe, eu ficava mais tranquila em questão da minha mãe, entende? Aí beleza. Aí de repente ele vai e aparece. Ele vai e me manda uma mensagem no WhatsApp. E eu já, meu Deus do céu, minha mãe vai pegar meu telefone, minha mãe vai brigar comigo, né? E aí eu já fui começar a conversar com ele escondido de novo. E aí ele pegou e pediu pra me ver. E eu falei pra ele que eu não queria ver ele, sabe? Porque já tinha dado muito problema. Aí, lá na escola, como eu fiquei um ano fora, eu acabei descobrindo através de várias pessoas que a minha amiga que me apresentou ele pra mim, tinha ficado com ele, entendeu? E aí eu peguei e falei pra ele assim, mas isso é engraçado, né? Você pegou a minha amiga que apresentou a gente, agora tá pedindo pra ficar comigo de novo? Ele pegou e falou assim, não, eu não fiquei com ela não. Na verdade, ela pediu pra ficar comigo, mas eu não fiquei com ele. Foi ela que pediu pra ficar comigo e eu nem quis. Entendeu? Porque eu não quis mesmo. Aí eu cheguei nela e perguntei pra ela, porque ela estudava lá ainda e a gente meio que voltou a conversar. E falei pra ela, você ficou com ele? Ela disse que não, tá maluca? Eu falei, mas ele disse que você pediu pra ficar com ele. Ele falou que ele era mentiroso. Eu falei, cara, que bando de mentiroso. Nem acreditei nela, não quis acreditar nele. Eu quis me afastar dos dois. Falei, esses dois só me dá problema, eu não quero mais isso não. Como eu já tinha feito amizade com outra menina, essa menina virou pra mim e falou assim, adivinha quem tá lá no portão da escola? Falei, quem? Ele, o garoto do handball. Falei, mentira, o que ele tá fazendo aqui? Dizendo ele que veio te ver, que quer te ver por tudo. Falei, não, fala pra ele que eu não quero ver ele, que se eu ver ele ainda eu vou dar um tapa na cara de pau dele pra ele tomar vergonha na cara e parar de dar em cima de mim, que eu não quero nada com ele. Aí beleza, minha amiga foi lá e falou pra ele que eu não queria nada, que não sei o quê. Quando a minha mãe foi me buscar no colégio, a fofoqueira da professora chegou na minha mãe e falou pra minha mãe que eu tava marcando encontro com o boyzinho do handball. Aí tipo, velho, eu não tinha marcado encontro com ele. Minha mãe chegou em casa e deu uma bronca em mim. Resumindo, eu levei uma bronca de graça. Aí eu fiquei me perguntando, no final de contas, que cargas d'água passou na minha cabeça de eu mentir pra minha mãe? Né? Aí eu virei pra minha mãe, posso te falar uma coisa? Olha só, ele me mandou mensagem pedindo pra ficar comigo de novo. Eu falei que não queria, entendeu? Tá aqui no meu telefone. Depois ainda descobri que a menina que me apresentou ele tava querendo ficar com ele. Falou pra mim que era mentira, que não queria ficar. Ele disse que queria ficar. Eu não quero ser amiga de nenhum dos dois. Agora a pergunta é, por que eu tô mentindo pra você? Né? Por que eu fico tentando te esconder as coisas? Eu acho que eu fico o tempo inteiro apreensiva, com medo de você me dar bronca. Eu quero ser sua amiga. Eu quero poder te contar as coisas que acontecem. Porque aí você chega na porta da escola, vem uma professora, te faz uma fofoca que não é verdade, que tá completamente contorcida a história, você me dá bronca e quer tomar meu telefone de novo de mim. E eu não quero mais viver dentro desse ambiente, entendeu? Eu quero que você seja minha amiga e quero ser sua amiga. Eu quero poder te contar as coisas que acontecem sem medo do que você vai falar, sem medo da bronca que você vai me dar, entendeu? Porque você acaba brigando muito comigo, você é muito rígida e isso trava a nossa amizade. A minha mãe olhou assim pra mim e falou, olha, minha filha, se você tá falando a verdade, eu vou acreditar em você. O problema é que você já mentiu tanto pra mim, você já me enganou tanto, já tentou tanto me engambelar, que a gente fica com dúvida. É aquele negócio do mentiroso. A pessoa mente. Quando ela fala a verdade, a pessoa não acredita, porque tudo que ela fala é mentira, entendeu? Então, se você começar a ter o hábito de realmente me contar a verdade, doa o que doer, sempre vou estar do seu lado. Aí, quando alguém chegar em mim pra fazer uma fofoca ao seu respeito, eu vou ter posicionamento, eu vou ter autoridade de falar assim, não foi isso que aconteceu não, ela já me contou o que aconteceu, eu vou poder te defender, entendeu? Porque nesse momento eu não tô podendo te defender, porque eu não sei realmente o que acontece. E depois disso, eu e minha mãe começamos a criar um laço de amizade completamente diferente. Então, o que eu aprendi? Que pra que ficar mentindo pra mãe da gente, né? Tenta conversar com a nossa mãe, tenta ali chegar nela, eu não confio na minha mãe briga comigo. Então, tu chega nela e fala, mãe, eu quero te contar as coisas que acontecem, quero te contar a verdade, quero te contar o que passa na minha cabeça, mas você briga muito comigo. Se você souber conversar comigo, me explicar as coisas do jeito que acontece, a gente vai começar a ser amiga. Quem sabe assim, você e sua mãe não passam a ter uma amizade melhor do que uma inimizade dentro de casa, né? Eu, desde novinha, sempre fui muito magrinha mesmo. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tava começando a conhecer o meu corpo. E nisso, eu já tava no 5º ano. Sim, eu sempre fui muito adiantada na escola. E por ser adiantada na escola, as minhas amigas já eram mais encorpadas, já eram mais bonitas, algumas já tinham menstruado. E elas eram bem mais desenvolvidas do que eu. E isso fazia com que perto delas eu ficasse
muito magra, ficasse despeitada, desbundada, tipo, ficasse bem magrinha mesmo. E acabava que eu era vista como uma criança ainda. E os garotos viviam rindo, me zoando, fazendo graça com a minha cara. E por eu ser alta, sempre foi uma dificuldade maior. A galera zoava muito e eu chorava muito por isso. Eu não gostava nem um pouco do meu corpo. Aí eu cheguei na minha mãe e comentei com ela. Falei, olha mãe, eu sofro porque eu não tenho um corpo bonito e as meninas já têm, os meninos da minha sala me zoam. Minha mãe falou, vou te trocar de escola. E ela me trocou de escola. Até aí tudo bem, eu fui pra escola muito maior, que tinham muito mais turmas, e acabou que foi muito pior, porque na escola maior tinham mais pessoas, então mais pessoas me zoavam, e aquilo acabava comigo. Eu fiz amizade com duas meninas, que também eram mais corpudas do que eu. E eu lembro que um dia nós fomos entrar na van, e eu tava na porta da van pra poder ir pra escola, vou sair da escola e ir pra casa, e passou, tipo, uma turminha de meninos. E, tipo, um monte de menino bonitinho e tal. E quando eles foram se aproximando, um deles virou pra mim e falou, cê é louco, mano, que mina estranha. E o outro falou, a magrela parece um grilo. E, tipo, aquilo me fez muito mal. E sabe o que me fez mais mal? É que as minhas duas amigas que estavam comigo começaram a rir de toda aquela situação. Tipo, ai, que engraçado, parece um grilo, grilinha, não sei o quê. E, tipo, levaram pro lado da brincadeira. E eu não tava rindo, eu não tava achando aquilo legal. Na verdade, na hora me deu uma trava assim, eu engoli seco na garganta, chega doeu, né? Eu falei, nossa, eu me senti tão desconfortável com aquilo que estava acontecendo, eu me senti tão mal, eu fiquei muito baqueada com toda aquela situação, mas eu não falei nada e eu passei a aula inteira assim, meio que chocada, com a cabeça meio baixa, cabisbaixa. Quando eu cheguei em casa eu chorei horrores. E minha mãe pegou e falou, minha filha, tá difícil, você precisa de aprender a gostar mais de você. E eu não conseguia gostar de mim pelo fato de o tempo inteiro me comparar com outras mulheres, me comparar com outras pessoas, comparar o meu jeito, comparar o meu corpo, comparar tudo. Então eu sempre tava me decaindo, eu tava sempre parecendo que eu tava andando pra trás o tempo inteiro. Todas as pessoas que eu conhecia, e eu acabava tendo raiva de outras mulheres. Eu tinha raiva de mulheres bonitas, de mulheres encorpadas. Aquilo tava me fazendo um mal que vocês não fazem ideia do quanto a minha estima era baixa, era zero, era nada, né? Eu não me sentia capaz, não me sentia bonita. Com o tempo foi passando, eu acabei gostando de um garoto, mas é óbvio que eu não tinha coragem de chegar e de conversar, porque se esse garoto me zoasse, eu, sei lá, eu me enforcava, eu ficaria muito mal. Então eu decidi que não ia falar com ele. E ele começou a me elogiar, coisa que nunca tinha acontecido dentro da escola, foi um garoto me elogiar, um garoto falar bem de mim. E aí a gente começou a conversar, a ser amigos. E ele falou assim pra mim, por que você tem a estima baixa? Porque toda vez que ele falava assim, você tá linda hoje, eu falava, não tô nada, eu sou feia. E ele achava estranho, em vez de eu falar obrigada, eu responder me vitimizando o tempo inteiro. E todas as vezes que ele falava, nossa, que sapato legal. É só o sapato, né? Porque de resto não tem nada que é legal em mim. É tipo, eu tinha esse hábito de todas as vezes que ele elogiava alguma coisa, nossa, sua letra é legal, a sua letra é bonita, você tem um sorriso bonito. Todas as vezes eu tinha um jeito de me sabotar. Eu aprendi a me sabotar por conta dos comentários pejorativos de outras pessoas. Um dia ele perguntou pra mim por que eu tinha essa mania feia de sempre me colocar no chão, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E eu falei pra ele, porque talvez eu seja a pior pessoa do mundo. Ele falou, não, talvez você quer ser a pior pessoa do mundo. Por isso você se coloca nesse lugar. Se você olhar pra você e começar a se ver como uma pessoa boa, você vai parar de ter esse pensamento. E eu, tipo, o que ele tá falando, né? E aí eu fiquei meio assim, ele falou, qual que é o seu problema? E eu, sei lá, eu acho que todo mundo é muito legal e eu não sou legal. Ele, você é legal sim. Eu, tá bom, todo mundo é bonito, eu não sou bonita. Ele, mas você é bonita. Eu falei, caramba, tá bom, todas as meninas são gostosas, são corpudas, tem peito, tem bunda, e eu não tenho, então eu me sinto muito mal por isso. Ele falou, mas quem disse que gostoso tem a ver com corpo? Quem disse que você ser gostosa quer dizer que você tem que ter um peitão, que você tem que ter um bundão? E eu, não, então tem que ter o quê? Ele falou, um papo gostoso, um abraço gostoso, um sorriso gostoso, uma inteligência gostosa. Isso sim se torna uma mulher gostosa, e você tem tudo isso. E outra coisa, seu corpo é seu, proporcional a você, entendeu? Deus te fez como se fosse uma modelo, tá aí toda linda, maravilhosa, é magra, é alta, o sonho de muitas meninas. Por que você tá se colocando no chão desse jeito? Você preferia ser mais forte, mais gordinha do que você ser magrinha? Ou o que passa pela sua cabeça? E eu, sei lá, ele me deu uma aula ali, com pequenas palavras, ele me deu uma aula de que gostosura não era questão de corpo, e sim questão de energia e de comportamentos.
E eu falei que era porque os meninos me zoaram e me zoavam ainda, e aquilo me fazia muito mal. E ele falou que todos esses garotos que me zoavam não conheciam nada da vida, que um dia esses garotos iriam beijar e ficar com muitas meninas gostosas que tinham peitão e que tinham bundão, e no final ia ver que às vezes uma magrinha era muito melhor, e que é questão de idade, de mentalidade. Do mesmo jeito que eu era uma menina com a mentalidade mais abaixo, de me comparar e de pensar que gostosa é aquela menina que tem o peitão e o bundão, isso também é coisa de menino, de adolescente. Quando você vai crescendo, você vai ficando jovem, você vai amadurecendo e ficando adulto, você começa a perceber que isso não é nada, que o que conta mesmo é a energia da pessoa, e que eu tinha uma energia maravilhosa, que eu era brilhante, que eu era radiante, que estar perto de mim era encantador. E claro que todos esses elogios e todos esses diálogos fez eu derreter de amor por ele, porque eu já tinha uma queda por ele. Mas eu pensava que ele também me achava feia, magrela e estranha. Mas não, no final ele me ensinou a ter estima, ele me ensinou a subir a minha estima, ele me ensinou a olhar pra mim com outros olhos. E ele tinha uma estima muito alta, porque eu era apaixonada por ele, mas ele não era o menino mais bonito da escola. E os meninos também zoavam ele, algumas meninas zoavam ele, mas ele sabia lidar com essas zoações. Ele falou: eu já me magoei muito, mas hoje em dia eu entendo que tem pessoas que gostam de mim como eu sou, e vão ter pessoas que gostam de você como você é. E naquele momento me deu vontade de falar: eu gosto de você muito, me beija. Só que eu falei pra ele assim: eu acho você legal. E ele: sério? E já deu um sorriso, e Elis começou uma grande amizade e uma linda história de amor. Então, eu entendi que muitas pessoas se deixam levar por comentários dentro de escola, pelo bullying sofrido na escola, por piadinhas, se magoam, se machucam, se afundam e depois se sabotam. E também as minhas amigas terem rido de mim me mostrou que aquilo não era amizade, porque a amizade de verdade elas poderiam ter me protegido, ou ter falado pros garotos que eles aqui eram estranhos, que como elas já sabiam se defender, elas poderiam ter me ajudado a me defender, mas não, elas compactuaram com a brincadeira dos garotos, que me fez mal. Então, se você é uma pessoa que sabe se defender na escola, você sabe lidar, não deixe que outras pessoas fiquem zoando quem não sabe se defender. Tem pessoas que não vão saber, entendeu? E se você é uma pessoa que sofre, que fica se comparando, que fica pensando que você não é bonita, que você não é gostosa, pega esse vídeo como exemplo. Nem todo mundo que tem um bundão, que tem um peitão realmente é gostoso, nem todo mundo que tem um peitão, que tem um bundão ou que tem um corpão realmente é o melhor cara do mundo, a melhor mulher do mundo, entendeu? Eu acho que a gente fala muito mais com o psicológico do que com o físico em si.